Desde as primeiras memórias, na infância, vamos acumulando experiências na memória, geralmente as que provocam maior emoção. Mas nem só de boas lembranças, nossa memória está recheada. Há também os momentos ruins, que nos acompanham até a fase adulta, provocando vários comportamentos e até traumas. Esse é o assunto de hoje, no quadro Saúde. E os traumas, principalmente na infância, influenciam muito na formação de uma pessoa. A gente conversa mais sobre esse assunto a partir de agora com o psiquiatra e peniatra Vicente Júnior. Você pode participar da nossa conversa, dando a sua opinião, o seu questionamento. Envie para o nosso número 981019594 a sua dúvida. Bom dia, doutor Vicente, tudo bem? Tudo bem, bom dia, Seja Joneto. bem-vindo. Bom dia, doutor Vicente. Bom dia, Marcela, bom dia a todos. A primeira pergunta é, como surgem esses traumas psicológicos? Desde o nosso nascimento, possivelmente antes, durante vida fetal, nós vamos acumulando informações, experiências voltadas com carga emocional que podem ficar armazenadas a nível de inconsciente, sob forma de traumas, e causar prejuízos na vida atual da pessoa. Ai, doutor, como tratar esses traumas, né? Principalmente esses adquiridos ainda na infância? Existe um método terapêutico, que é a hipnose, que é exatamente uma ferramenta que a gente consegue ter acesso a essas informações que estão armazenadas a nível de funcionamento mental não consciente. Sobre técnicas de hipnoterapia, a gente faz ressignificação de algumas situações traumáticas e consegue fazer com que a pessoa fique livre daqueles sintomas. O medo e a violência são as principais situações que geram trauma na vida de uma pessoa, doutor Vicente? Colaboram, João, com certeza, né? A violência, esse medo do dia a dia a qual nós estamos submetidos, e se a pessoa então tem alguma predisposição para algum distúrbio, torna-se mais comprometedor ainda. O primeiro passo é admitir que a pessoa precisa de ajuda? É importante. O que acontece é que isso vai provocando sintomas físicos desagradáveis, pode levar a pessoa a estados depressivos, a pessoa pode ser acometida por ataques de pânicos. Então, isso acaba levando com que a pessoa realmente procure uma ajuda especializada. Algumas pessoas têm mais dificuldade de livrar-se desses eventos traumáticos, doutor, porque há essa diferenciação. Se você acompanha isso? Sim. Existem pessoas que já têm uma predisposição, têm uma história familiar de algum transtorno psiquiátrico. Existem pessoas que têm uma personalidade que não consiga reagir bem a determinadas situações, que são mais vulneráveis a esse tipo de situação. Falando em vulnerabilidade, as crianças são mais vulneráveis? É uma fase, um processo... Não é nem criança, eu digo a fase criança, adolescente, né? Elas são mais vulneráveis esse tipo, a enraizar esse trauma? A guardar na lembrança, na memória, essas dores? Isso. É uma fase que exatamente esses traumas eles vão ser armazenados. Uma criança não tem uma estrutura para lidar com determinadas situações, diferentemente do adulto. Então aquilo pode ficar armazenado na forma de trauma e causar prejuízos para a pessoa lá na vida adulta. Perfeito. Já vamos atender aqui uma pergunta aqui de uma telespectadora, a Helena. Bom dia, Helena. Ela que é de Barro Duro. Sou dependente de Rivotril para ansiedade e já estou ficando esquecida. A hipnose ajudaria a tratar essa dependência e esquecimento, doutor Vicente? Bom dia, Helena. Boa pergunta. O clonazepam, substância citada pela Helena, é uma substância que realmente pode causar dependência, né, e outros prejuízos com o passar do tempo. A hipnose, ela ajuda a fazer esse tratamento. Há necessidade de uma avaliação especializada para ver se há alguma comorbidade, algo que possa comprometer isso. Perfeito. A Solange é aqui de Teresina. Ela conta o seguinte: o hábito quase incontrolável de roer unhas pode ser identificado a causa através de hipnose, pois sempre se fala que esse hábito é consequência da ansiedade. Boa pergunta também. Isso pode ter origem lá na infância, mas se essa pessoa for submetida a um processo hipnótico, a gente pode tentar uma regressão etária e pode se descobrir a origem do trauma. Perfeitamente. O Júnior, do Morada do Sol, ele pergunta: a mágoa e o rancor tornam as pessoas reféns do passado?
são fatores que contribuem também para isso, né? Não é legal guardar mágoa, rancor, aquela sensação de coisas ruins armazenadas para a pessoa. Isso gera realmente, pode deixar a pessoa realmente com algum tipo de trauma, pode piorar. A pessoa essa presa situação. realmente de fato ao passado, né? Isso. E assim, esse tratamento também associado com os remédios, deve ser, pode ser? Pode ser. A hipnoterapia é uma ferramenta auxiliar, né? É importante realmente que seja feita uma avaliação especializada para ver se realmente existe aquela indicação e se não há necessidade de um tratamento farmacológico. Como reconhecer que uma pessoa ela está traumatizada? Que quadro ela apresenta, doutor Vicente? Ela pode apresentar alguns sintomas. Ela pode chegar no nosso consultório com queixas de sintomas depressivos, de sintomas ansiosos, de insônia, pessoas muito nervosas, que geram prejuízo no cotidiano da pessoa. Não diz o nome aqui, pergunta, é possível esquecer o passado, doutor Vicente? Como eu posso me livrar do meu passado, já que ele me traumatiza? Mais ou menos essa é a pergunta. Não se identificou aqui o telespectador. Certo. Esquecer o passado, Esquecer o passado. É complicado, né? É uma situação complicada. O que a gente costuma fazer em tratamento por hipnoterapia é que a pessoa consiga conviver com aquela situação, porém que seja uma forma tranquila, uma visão diferenciada daquela situação, daquela experiência negativa. Não o esquecimento em si, né, doutor? É uma situação delicada, né? Mas Existem algumas situações, dependendo, que a pessoa já traga uma informação que esteja armazenada no inconsciente, uma situação traumática, que a gente pode tentar conduzir de uma forma a amenizar essa situação. Então quer dizer que a palavra é amenizar. Não existe cura para os traumas psicológicos. Isso, a gente faz com que a pessoa fique diante daquela situação, porém conviva tranquilamente, sem causar prejuízo. E a pessoa não se tratando, não evoluindo esse tratamento, que consequências pode uma pessoa chegar? Pode causar transtornos psiquiátricos, transtornos de ansiedade generalizada, transtorno depressivo, a pessoa pode ser acometida por síndrome do pânico, né, insônia. Então, essas são algumas das consequências. Cuidar é importante. É essencial. Fundamental. Doutor Vicente, muito obrigado pela sua presença aqui no Bom Dia Piauí, trazendo esses esclarecimentos para os nossos telespectadores. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado, bom dia. Obrigada, doutor.